Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Torço para que vocês estejam bem. Esse vídeo tem a proposta de fazer as atividades, fazer a apresentação da metodologia da terceira avaliação de vocês. E eu vou passar um pouco explicando o que mais ou menos a gente espera de vocês. Teremos um encontro próxima semana e faremos o apanhado das dúvidas e explicações também em sala de aula para que vocês consigam se aprofundar e entendam melhor qual é a expectativa que temos desse trabalho para que vocês realizem. Então vamos lá. É, Nada mais justo do que passar algo relacionado à próprio conteúdo, ao próprio conteúdo que vocês já viram na primeira e na segunda unidade. Juntamente com o professor Vitor, chegamos ao consenso que, como vocês já possuem a base, nada mais justo do que colocar isso em prática também. Então, elaboramos essa avaliação, essa atividade aqui, que, que vão ser feitas em partes, em passos, passo a passo, até que vocês consigam entregar basicamente um relatório. Esse relatório, com base no nosso apêndice, né, um modelo de relatório que também já vai estar pronto para vocês. Posteriormente, vamos fazer um passo a passo. Esse vai ser apenas o primeiro vídeo, mas posteriormente faremos outros vídeos também para que vocês consigam ter referência e consigam entender onde vocês vão pegar essas informações e como mais ou menos vocês deverão desenvolver ao longo dessa terceira unidade, dessa curtíssima terceira unidade, né? Teremos a expectativa de mais 5 encontros e fecharemos a nossa disciplina de introdução à tutoria. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui. O objetivo é que o aluno possa desenvolver a capacidade de julgamento e análise sobre o processo de auditoria, a partir de pareceres já emitidos por auditores independentes, ou no caso daqueles mais interessados, mais corajosos e possuem mais disponibilidade, seria a questão da conformidade interna, que também pode ser abordada sem problema nenhum. Sabemos que todos vocês possuem potencial de ir além do que a gente está solicitando, e caso você tenha disponibilidade, caso tenha interesse, apoiamos totalmente nas decisões de vocês. Agora, muito cuidado que vai demandar um pouco mais de esforço, não terá pontualmente esse relatório como a gente está fazendo. Inicialmente vai ser orientado para os pareceres emitidos por autores independentes. Vocês vão conseguir, para os alunos que pretendem também abordar a auditoria interna, a conformidade interna, né, das empresas, vamos também dar algumas sugestões, algumas ideias, e vocês podem inclusive usar como base o próprio roteiro aqui. Mas vão aparecer particularidades. Essas particularidades seria importante que vocês consigam também se desafiar e enfrentar esses desafios. E dentro da medida do possível também estaremos perto de vocês, seja pelo contato do monitor, Fábio, seja pelo contato do professor Vitor, e se preciso for, também em sala de aula e fora de sala de aula, via e-mails, via contatos de WhatsApp também. Se for uma demanda muito grande, faremos sim um grupo de WhatsApp para que podemos atender todas as dúvidas de forma um pouco mais célere, né? É, então vamos lá. A princípio seria isso. Vocês vão fazer essa análise dos pareceres emitidos por auditores independentes, no caso de auditoria externa. No caso de auditoria interna, vocês vão fazer uma análise de conformidade. Será que realmente aquele parecer de conformidade interna que foi dada está coerente, foi bem embasada, foi bem construída, tem informações claras? Seriam possíveis questionamentos que vocês poderiam abordar. E vão relacionar o parecer do auditor junto com os riscos da entidade e a suficiência dos testes aplicados. Será que ele aplicou todos os testes que ele poderia aplicar? Conforme também as próprias normas de contabilidade e de auditoria, que são as NBCTAs, né? Tudo isso vocês poderiam abordar sim no trabalho de vocês. Da metodologia, a ideia é que se separassem em 5 partes, né? Em 5 partes, que seria o escopo e introdução,
a apresentação da empresa que vocês iriam escolher, do auditor que fez, que alguém tem que assinar, todo parecer alguém tem que assinar, que nesse caso seria normalmente o auditor-chefe, seja na controladoria interna, seja na controladoria independente, alguém vai ter que assinar e ser responsável por aquelas informações. E o objetivo da análise, se era, por exemplo, a conformidade, se era um caso específico, se era uma rotina, enfim, tudo isso pode ser abordado. Vocês vão mais ou menos entender e apresentar isso ao longo do relatório de vocês. Planejamento e materialidade, que aqui seria importantíssimo que vocês tentem calcular a materialidade da empresa, que aí teremos uma aula própria só para isso. Também faremos uma gravação de vídeo dessa aula e pretendemos trazer para a próxima semana também essa aula para que consigamos tirar essas dúvidas, trazer exemplos práticos, reais, e isso vai permitir que vocês consigam entender melhor e aplicar melhor as habilidades de autoria. Que aí vai desde risco inerente até a materialidade preliminar, materialidade global, e como vocês deveriam fazer essa análise dentro da empresa. Um terceiro pilar seria a estratégia de execução. É importante que vocês definam bem o plano de trabalho de vocês. Não esperamos que vocês façam uma análise extremamente complexa. Não cabe ainda para vocês. Caso vocês desejem, vamos apoiar, mas ainda não caberia. A ideia que vocês peguem duas contas, por exemplo, ativo, patrimônio, passivo, patrimônio, e peguem uma conta de cada e façam os testes respectivos. Vai ter uma NBCTA específica para ativo, vai ter uma NBCTA específica para passivo, vai ter uma NBCTA específica para o patrimônio. Vão ser testes e análises diferentes. Então essa sutileza é importante também vocês destacarem no relatório de vocês. Além disso, teremos também análise de julgamento do parecer. É importante que no final do relatório de vocês seja feito um parecer sobre o parecer. É até um pouco engraçado, mas a ideia é justamente essa. Se coloquem à prova e vejam, com base nos conhecimentos adquiridos até o momento, o parecer que foi dado está correto, está atendendo todas as diligências ali presentes, seguir todas as normas corretamente. Vocês vão fazer um apanhado das principais normas e tentar dizer, não, está coerente, por isso, por isso, por isso. Tudo bem. E aí vão seguir, vão desenvolver a opinião de vocês e vão fazer o fechamento. Se vocês emitiriam, em cima do parecer da empresa, uma ratificação, um parecer sem ressalvas ou com ressalvas, ou caso tenha ressalvas, quais seriam as recomendações que vocês fariam? O que vocês sentiram falta dentro daquele relatório? Ele está claro? Ele atendeu em sua integridade o objetivo ali? Será que talvez tinha algum viés ali da empresa para conseguir aquela informação? Tudo isso vocês podem abordar com um pouco de liberdade, sem problema algum. Essa tabela ela foi montada pensando em tentar auxiliar um pouco mais a vocês, mas não se limitem somente a ela. Vai ter o apêndice de referência, vai ter os materiais da professora Jéssica que já se encontram no CIGAR. Vocês têm liberdade sim de usar qualquer ferramenta para vocês tentarem utilizar isso, inclusive a inteligência artificial será permitido, mas com muito cuidado, e tem que ser demonstrado claramente onde está sendo integrado a IA. Você está utilizando a IA, por exemplo, na introdução, beleza, use, mas faça as citações corretas. Segundo a IA, observe-se que tal empresa é assim, 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 assim. Onde vocês utilizarem IA, indiquem. Não terá problema em usar. Só não façam todo o trabalho com IA, porque perde o sentido de vocês tentarem se desafiar um pouco. Mas não há nenhum problema em usar como uma ferramenta. Da mesma maneira que eu tenho alta afinidade com Excel,
Às vezes, ao invés de eu ir no Word e digitar texto, eu vou no Excel e uso tabela. É uma forma de visualizar informações. Mas não deixem a IA fazer todo o trabalho por vocês. Tentem pegar algumas partes, principalmente as partes mais essenciais e mais importantes. Além disso, vocês também podem usar a IA sim para usar como referência. Onde eu consigo estar a informação? Às vezes o professor, às vezes o monitor, ele não consegue estar tão perto ali para auxiliar vocês. É permitido sim desse método, porque vocês vão saber de onde vocês estão pegando a informação, vocês estão indo diretamente na fonte. Ah, tô tendo dificuldade aqui para acessar tal documento, porque eu estava atrás de uma informação passiva e não está ali dentro dos documentos. Onde é que está? Então você poderia inclusive ter essa interação. Eu incentivo para que vocês se habituem a utilizar a IA não como uma resolvedora de problemas, mas como uma ferramenta de apoio que permita extrair ainda mais o potencial de vocês, tá bom? Vai ter o apêndice, que já é extremamente orientado para que vocês consigam atender o mínimo do relatório. Vai ter também um vídeo explicativo de como vocês podem mais ou menos, digo mais ou menos porque cada empresa, né, vai ter suas nuances, mas no geral todos vocês vão passar por essas etapas. E vai ter um vídeo dedicado só para isso. É importante que vocês sigam principalmente a seção de instruções do projeto. No caso da turma da auditoria da manhã, deve ir lá na turma da manhã e preencher sua empresa. Deixa eu abrir para vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Aqui é o painel de vocês. Eu dei apenas um exemplo aqui, mas não precisam se assustar. Isso aqui, inclusive, vou apagar para que vocês não não preencham, não deixem assim, né? Escolham, fiquem bem à vontade para escolher, por exemplo, aquilo que vocês desejarem. Eu peguei um exemplo aqui que é justamente do próximo vídeo e de maneira simples vocês simplesmente vão onde tem seu nome, você vai colocar lá a empresa que você escolheu. Onde estão as empresas? Terá um vídeo específico para isso. Mas vocês já podem seguir por meio desse link aqui. Além disso, vocês vão indicar o ano separado por um hífen, prestem atenção nisso. A empresa, vocês vão copiar exatamente o nome que está lá na B3. Separa por um traço. Ano, qual é o ano que você quer avaliar? Eu, no meu caso, quis avaliar o ano 2025 da Anima Holding. Então, eu disse qual era o meu viés. Eu quero auditoria externa ou quero auditoria interna? Vocês escolhem. Vai ficar a critério do cliente. Da mesma maneira que eu fiz essa demonstração aqui para a planilha da turma da manhã, a turma da noite também vai ser na mesma sistemática, tá bom? Então, vocês vêm aqui, preenchem a empresa e escolhem a modalidade. Vai ser a tarefa primordial de vocês nessa semana, tá bom? Essa vai ser a nossa primeira atividade que vocês vão ter. Prática, atividade prática. Então, vocês vão ver esse vídeo e vão tentar preencher aqui as informações iniciais. Então, o aluno deverá selecionar uma empresa de capital aberto listada na B3. Eu peço que vocês desconsiderem as instituições financeiras e seguradoras, porque eles têm regimes próprios, particularidades próprias. Então, vamos tentar simplificar empresas que não fazem parte desses grupos. E fazer a análise dos últimos demonstrativos financeiros e realizar um parecer de auditoria independente. E analisar o parecer de auditoria independente, tá bom? Definindo o viés, seja auditoria interna, seja auditoria externa. O projeto ele vai ser composto somente por um relatório escrito. Como a turma é muito grande, ficamos com receio de não atender ao objetivo da isonomia. Não podemos fazer uma avaliação que um vai ter tempo e o outro não vai ter tempo. Mesmo levando em consideração que nem todos poderiam fazer, mas é importante que todos tenham seu tempo para conseguir fazer isso. E dentro dos nossos próximos 5 encontros, há uma possibilidade de não conseguir atender. Então, para todos os efeitos,
O professor Vitor ele optou por deixar somente um relatório escrito com 100% da nota. A ideia é que a gente vá para a sala de aula e discuta esses relatórios, tá bom? Apesar de não ter uma avaliação é, de seminário, nada impede de, por exemplo, chegarmos em sala de aula e comentar: o seu trabalho, tal, sua entrega foi assim, assim, assim. O que você sentiu? Quais são as suas dificuldades? E desenvolver ali uma interatividade dentro da sala de aula, tá bom, pessoal? Então é importante que vocês tentem fazer o feijão com arroz de vocês semanalmente. E em sala de aula vamos ter esse contato de interação, combinado? Aqui aborda um pouco mais como seriam as metodologias, né? Introdução, análise de risco, materialidade, que vai ser importante vocês calcularem. A conformidade dos testes e um julgamento pessoal. Julgamento pessoal embasado. Vocês vão ter que dizer muito bem o porquê vocês deveriam fazer, por exemplo, uma opinião com ressalva, uma opinião com modificação, é, ou mesmo sem ressalvas, né? Então tem que embasar qualquer que sejam as opções que você escolha. O apêndice é nesse formato. Eu vou disponibilizar esse arquivo em PDF. O que é que vocês precisam fazer? Copie isso aqui e joga num Word, no Google Docs de vocês que vocês terem mais vontade, tá bom? Tentem manter ao máximo essa estrutura. Preencha o nome de vocês. A turma não é mistério, é introdução à tutoria. O turno, vocês vão definir. Se você for turno noite, você bota noite, só noite, e apaga o outro. Se você for turno manhã, você apaga o turno noite e deixa só manhã. Vocês formem um título. Por exemplo, minha empresa foi Anima Holding S.A. Um estudo de caso abordando a auditoria externa da empresa Anima Holding S.A. no ano 2025. Um título excelente, explicativo, vai abordar os aspectos da auditoria interna ou externa. É interessante também você complementar as contas, mas seria um complemento realmente. Não seria obrigatório, porque dentro da sua análise você já estaria mais ou menos direcionando ali o seu título. Aqui, o aluno ele tem que preencher o que ele está buscando entender ali da empresa. A ideia é que vocês tentem pelo menos preencher essa parte até essa semana. Próxima semana a gente vai meter a mão na massa no desenvolvimento das metodologias. Na nossa última semana, a gente vai abordar os resultados e as conclusões somente para isso. Por quê? Porque vai ter alunos que vão ter mais dificuldade, outros já vão conseguir adiantar um pouco mais, outros podem inclusive mudar de tema. Diversas situações vão aparecer e a gente vai ter que se adaptar a elas. Então é importante dar um tempo, até que de sobra, é mais do que o suficiente para que vocês consigam ter essa atividade, que a gente consiga superar a disciplina de introdução à auditoria com louros, né? E vocês serão capazes de aplicar os conhecimentos de auditoria na vida de vocês ou em futuros trabalhos que vocês venham a ter, tá bom? Esse seria o nosso vídeo. E claro, só para fechar, lembrem-se que tudo deve ser documentado, inclusive o uso de IA. Usei IA na introdução. Já tenta botar aqui uma citação, uma referência específica só para o uso da IA na introdução. Por quê? Porque é muito fácil o aluno chegar e utilizar esse modo aqui e basicamente fazer todo o trabalho. Então é importante que vocês delimitem bem. Inclusive será avaliado também o uso de IA dentro dos documentos, tá bom? No mais, desejo vocês uma boa atividade. Esse vídeo ele vai ser publicado na data de 25/11 ainda. E vocês conseguirão agora ter um ponto de start para já realizar a primeira atividade. Logo mais será publicado um novo vídeo abordando qual seria o passo a passo para você chegar na sua empresa, escolher sua empresa e conseguir pelo menos visualizar os documentos base de auditoria interna e auditoria externa, tá bom? E com base nisso vocês vão basicamente começar todo o trabalho a partir daí. Terá um terceiro vídeo ainda abordando materialidade
e como vocês vão ter que calcular e quais seriam as métricas de benchmarking que vocês poderiam utilizar, tá bom? Eu desejo boa sorte para todos e um bom estudo, bons estudos, e juntamente com o professor Vitor estarei à disposição. Até mais, pessoal.